Beleza, galera do canal Escola? Mais uma vez com um bate-papo bacana, falando sobre assuntos bem pertinentes relacionados à profissão, à escolha e como é a vida. E hoje com a super presença do nosso amigo Dr. Vladimir. Quero te apresentar, velho. Prazer, é um grande prazer estar aqui falando para esse canal que é fantástico e abrangente e muito enriquecedor. Meu nome é Vladimir Malheiros Correia, eu sou cuiabano da Gema, aprendi no seu... Para ser cuiabano da Gema tem que nascer no geralzão. Nasci no geralzão, então eu sou cuiabano da Gema. Quem nascia na Santa Casa era cuiabano de Chapecruz. Então eu sou cuiabano da Gema, com muito orgulho e continuo aqui na minha terra, trabalhando e vivendo com muito orgulho e muito amor. É isso aí, beleza. Doutor, eu queria perguntar assim, vamos começar de uma maneira mais tranquila, né? Toda criança, ou a maioria das crianças, tem o sonho assim, de ser médico, né? Porque eles veem assim, algo que ajuda as pessoas, algo que cuida das vidas, né? E o Vladimirzinho, cuiabaninho, tinha já esse sonho de ser um médico no futuro? Como que era essa história? Eu acho que eu sempre tive uma vocação para a saúde. Sempre que tinha um colega que se machucava, eu me prontificava a ajudar. E eu sempre tive esse amor por ajudar, por tratar as pessoas, né? Tem passagens, por exemplo, de... Meu primo, por exemplo, uma vez chutou um garfão assim, de churrasqueira, um espeto, e perfurou o dedo dele, atravessou o tênis dele, perfurou. Eu fiz o curativo nele na hora. Para os nossos pais não verem, porque se visse ia ser... A gente ia tomar castigo, e eu que fazia o curativo nele e tal. Bacana. E assim, isso desde jovem, então sempre tive vocação para ser médico, eu acho. Sempre gostei muito. Que legal, bacana. E tem alguém aqui que, assim, nesse princípio, até chegar na juventude, que você se espelhou e falou assim, olha, eu quero isso por conta de alguém? Tem alguém, especificamente? Olha, assim, os meus pais sempre me incentivaram, né? Eu acho que era um sonho deles, né? Meus pais não são formados, têm cursos técnicos, mas não são formados, são comerciantes, bem-sucedidos em suas áreas, mas não tinha uma universidade, né? Então eles queriam um filho doutor, né? Legal. E aí veio essa história desde família, por que você não faz medicina, tal? Mas isso eu só levei para frente porque eu tinha essa vontade mesmo, e realmente eu busquei isso com unhas e dentes, porque era o que eu sonhava mesmo. Bacana, né? Era um ideal, né? Era um ideal. Um ideal de menino que se transformou em realidade, né? Que legal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim, porque quando a gente decide por uma profissão, e é legal falar isso, existe um preço a pagar, né? Existe um tempo de dedicação, e a pessoa que se dedica, então, para a medicina, eu gostaria que você falasse em dois momentos. Assim, o primeiro momento, o estudante de medicina que está terminando o ensino médio, e como que é a rotina dele de estudo, como que é muito concorrido, a gente sabe, né? Não é fácil, foi cursinho, como que você estudou? E no segundo momento, como que é a vida lá dentro? O estudante que vai se formar em medicina, como que é a rotina? A dedicação, o tempo de estudo, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Então tem que ter uma abdicação, né? Você é obrigado a abdicar de certos prazeres da vida para se dedicar à medicina, né? E nos cursinhos pré-vestibulares, né, eu tinha que me destacar mais para conseguir notas melhores, para conseguir aprovação, né? E graças a Deus eu entrei, né, na faculdade com muita dificuldade. E agora, na faculdade, que eu achei que a coisa ia relaxar, né? Agora eu estou na faculdade, vou curtir e tal. Não. E na faculdade tem os momentos, lógico, de diversão, mas também é muito puxado, exige uma dedicação muito grande. Eu, como estudei aqui, me formei aqui, hoje os meus professores são meus colegas, então eles sabiam
da minha dedicação e hoje são colegas que eu recebo o paciente deles. Então, isso é uma forma de mostrar o quão dedicado eu fui, né, na faculdade, eu e a maioria dos meus colegas. E aí tem duas vertentes, você pode continuar fazendo estudando muito, buscando tudo, mas também pode acontecer de você ficar meio relaxado, né? E isso você acaba pagando o preço lá na frente. A medicina cobra caro isso, porque hoje em dia, cada vez mais o médico precisa se especializar. E se você não tem uma formação boa, você não consegue fazer uma residência médica de qualidade. Então, graças a Deus, mesmo tendo uma faculdade aqui em Cuiabá, eu consegui ter uma formação razoável e consegui passar nas residências, né? Primeiramente eu fiz clínica médica, porque eu achava que um bom cirurgião tinha que ser um bom clínico. Aí eu queria fazer cirurgia, né? E aí eu falei, não, vou fazer clínica médica e aí depois eu decido qual área cirúrgica eu vou fazer. Antes disso eu tinha pensado em fazer ginecologia e obstetrícia, só que eu falei, poxa, mas eu já vou largar perdendo, né? Porque tem mulheres que se sentem envergonhadas de ir consultar com um homem, né? Ginecologista, um médico homem, né? E aí eu falei, poxa, eu já vou perder metade da minha família em atendimento por vergonha, né? Eles não vão querer consultar comigo. Então, aí eu parti para a área cirúrgica, fiz clínica médica e no meio da clínica médica eu tive um trauma, vamos dizer assim, e aí acabei optando pelas áreas clínicas, né? Eu comecei a fazer vários procedimentos, pequenos procedimentos cirúrgicos, e num desses procedimentos a paciente complicou e no afobar ali, o trauma que aquilo me gerou, né? Graças a Deus a paciente saiu bem, mas aquele trauma, aquele momento falou, não, peraí, cirurgia não é para mim. Eu vou fazer uma área clínica e logo mais para frente, depois que terminei clínica médica, eu optei por fazer neurologia e é a área que eu estou até hoje, muito feliz, graças a Deus. Beleza, galera? Tivemos que fazer uma pequena mudança aqui, mas o papo continua com o Dr. Vladimir, né? Eu queria saber, doutor, se nessa jornada já falou como que é a vida de estudante, a dedicação, a gente sabe que é muito séria, muito grande. E é um trabalho muito lindo, né? Muito bonito, porque envolve vidas no sentido literal da coisa, né? Diretamente com vida. Mas eu queria saber se o jovem Vladimir tinha um plano B, porque a gente espera fazer algo e que aquilo dê certo, a gente sonha. E na prática, aí, quando você vê, pode ser que não seja aquilo tudo que a gente esperava, né? E o jovem Vladimir tinha um plano B, uma carta na manga? Eu tinha assim, eu sempre gostei de ler bastante, sempre gostei de história, então eu queria ser professor de história, eu queria fazer, ia ser colega, e queria fazer história na USP, eu não sei porquê. Era história na USP? Na USP, porque é uma faculdade que já carrega uma história muito forte, né? Desde a época da ditadura militar e tal. E eu queria fazer, né? Então, se eu não fosse médico, eu talvez seria um historiador, paleontólogo. É isso aí, galera. Ó, eu perdi um colega de profissão, mas nós ganhamos um médico, né? Então, estamos juntos, é isso aí mesmo, faz parte. E aí eu gostaria que o senhor falasse, porque nós estamos passando um período delicado, né? Eu acredito que na história a gente não tinha visto algo assim no Brasil, né? Apesar de assim, nem todas as informações são boas, né? Porque se fala muito e às vezes se fala algumas coisas equivocadas, né? Ou sensacionalista, ou às vezes as pessoas não importam muito, acham que não é nada demais, né? Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho do dia a dia do médico, especialmente nesse período que é de quarentena, uma coisa delicada que a gente não viveu ainda. É verdade, para nós todos é uma novidade e a gente está tentando se adaptar a essa pandemia. Os médicos também estão sofrendo muito, né?
porque as consultas, né, médicas eletivas, os pacientes não vão mais consultar, né? E a gente é obrigado a atender os nossos pacientes graves, né, que acabam internando nos hospitais, que é onde estão os casos de Covid, né? Então, nós temos família, a gente tem que acabar tendo que tomar cuidados redobrados para que não aconteça de transmitir nem de pegar o Covid, né? Infelizmente é uma situação diferente, mas está passando, nós estamos superando devagarzinho e estamos aprendendo com os erros, né, a finalizar da melhor maneira possível aí essa pandemia, que ela acabe o quanto antes e que a gente volte à nossa vida normal. Ah, é isso aí. Então, gente, vocês vão vendo aí que o dia a dia ele não é fácil, né? É cheio de cuidados, porque eu até estava vendo esses dias uma entrevista de um médico falando que o medo que se fica da volta para casa, né? Porque você vai ter contato com a sua família, então primeiro não, tem que afastar, tem que tomar os cuidados, isso é algo muito sério, né? É muito sério e se você pegar e sua família não pegar, você é obrigado a se separar da família. E quando eu penso nisso, me preocupa muito, né? Porque a família é a base nossa, né? E de tudo. E suportar uma doença sozinho, né? Sem contato, sem um abraço, sem um beijo, é muito difícil. É muito frio, né? Tá. Então, eu sei que nessa jornada, quantos anos o senhor já tem total de carreira? Ixi, cara, você vai entregar a minha idade. ou não, né? Não. O suficiente, né? Contando aqui, eu acho que são 17 anos de formado, né? Uhum. E formação, né? Foram 6 anos de faculdade, mais 6 anos, né? De formação entre 2 residências médicas, né? E uma pós-graduação e iniciei o mestrado e larguei o mestrado no meio, porque optei por voltar e começar a trabalhar, né? Mas foram 12 anos de preparação para estar aqui. É isso aí, você tá vendo aí, galera? Ó, aqueles que pretendem ir para a medicina, se preparem que vai ser ralado, hein? Isso tem um detalhe, né? Os colegas meus de infância, né? Os amigos, os primos, que não fizeram medicina, né? Às vezes fizeram um curso de 4 anos, 5 anos, né? Quando eu voltei, 12 anos após, estavam todos bem, né, financeiramente, e eu tava começando minha carreira, né? Então dá esse baque inicial, né? Porque o médico fica muito tempo para começar a receber, né? Vamos dizer assim, o payback, né? O investimento que um pai, o investimento que você faz na sua vida, o retorno desse investimento é muito longo, né? Então, se você não tem uma dedicação, uma vocação, talvez você fique pelo caminho, você fala, poxa, eu não vou aguentar. Então, quem for optar pela medicina, tem que ter essa ideia. A convicção, né? A convicção que quer fazer e saber que você vai começar a receber, né, o salário, o fruto dos seus estudos muito tempo depois, né? E isso pode ser bastante complicado. Tá vendo aí, galera? Então, a medicina, ela dá seus frutos, é muito linda, né, a profissão, mas exige uma dedicação imensa, né? Verdade. E você tem que ter realmente certeza daquilo que você quer fazer. Mas agora eu sei que dessa jornada toda que o senhor caminhou até agora, né? Deve ter muitas histórias, né? Galera, o que nos levou a esse momento, que eu estou muito grato, assim, muito feliz de poder estar aqui, fazendo esse bate-papo aqui, foi a história, uma das histórias, que deve ser muitas, que eu gostaria que o senhor contasse para a galera, que é muito lindo e eu acho que... Eu tenho o maior prazer em falar disso, porque eu tenho certeza absoluta, eu sou um cristão, que acredito na Bíblia e acredito em Deus.
E minha vida, sem dúvida nenhuma, é um milagre de Deus. E eu, desde o meu casamento, a minha entrada na medicina, entrando para a faculdade. Antes de contar a história principal, eu queria contar esse pequeno detalhe, né? Quando a gente foi fazer prova de residência médica, né? Então, fomos fazer prova de residência médica e eu fui fazer a prova em Brasília. E fomos em 5 colegas, né? E após a prova, né? A gente sempre sai da prova, né? E aí, o que você marcou na número 2, na 3, na 4? E aí fomos corrigindo a prova entre nós, né? E aí todo mundo, marquei a A, né, na número 4. O que você marcou, Vlad? Aí eu marquei a C. Aí ele marcou a C. E como eu rio de rir. E tirando sarro, já né? vai dando aquela pressão. Isso, e na quinta questão, assim, que eles estavam corrigindo, eles já olhavam para mim rindo, né? Tipo, o que você marcou? Eu marquei a E, eles marcaram a B. E começava a rir e tiraram o maior sarro de mim. Enfim, eu desencanei, falei, não passei, né? Desencanei. E foram eles mesmos que me ligaram um mês depois, falaram, parabéns, você passou, você foi o único que passou. E eu fiz 84% da prova e passei na residência médica, na primeira prova que eu fiz para a residência médica. Foi um milagre de Deus. Que legal. Bom, depois que me tornei neurologista, eu queria fazer neurologia porque era uma área que ninguém mexia, né? Então, neurologista, todo mundo fala, poxa, cabeça, não mexo, chamo neurologista, né? E é legal por isso, porque você acaba tendo uma certa liberdade para poder tomar conduta sem interferência de outros colegas, o que é muito bacana. E os colegas também vêm, tiram a dúvida, te procuram para tirar dúvida e tal, e isso é muito legal. Bom, já na neurologia, eu optei por fazer neurologia, existe a neurologia clínica, que cuida de adultos, e tem a neuropediatria, né, que é uma outra área totalmente separada. Eu fiz clínica médica, que cuida de adulto, e neurologia. Então, eu não cuido de crianças, né, exceto crianças com epilepsia, que é uma área que é a minha paixão, e eu trato mais e acabo recebendo crianças com epilepsia. Mas o neuropediatra é uma especialidade, a neuropediatria é uma especialidade bastante escassa e a procura é muito grande dentro dos hospitais. E aí, já entrando na história, né, uma vez eu estava passando visita num hospital privado aqui de Cuiabá e recebi uma ligação da enfermeira pedindo uma avaliação na UTI pediátrica. E num primeiro momento eu fui até ríspido com ela, porque na correria, médico nunca tem tempo para nada e a gente acabou, eu falei, não, olha, eu não sou neuropediatra, eu sou neurologista, não atendo criança. E era um garotinho pequeno, tinha 4, 5 anos de idade. E depois dessa negativa, né, ficou alguma coisa na minha mente, assim, tipo, vai lá ver, vai ver essa criança, por que você não foi ver essa criança? E ficou alguma coisa me perseguindo. E me impulsionando, assim, alguma coisa por trás falava, por que você não foi lá? Vai lá. Até que eu falei, eu vou lá ver essa criança. Cheguei para ver essa criança, os pais, a priori, os pais bem serenos, tranquilos, mas preocupados, né? Era uma criança que, sem motivo nenhum, ela teve um rebaixamento súbito de consciência, já parando no dia seguinte na UTI, entubada, num respirador, num quadro catastrófico, né, em que ninguém via solução, né? Eu fui avaliar essa criança, a priori falei com a mãe, olha mãe, eu não sou neuropediatra, eu sou neurologista, mas eu vou ajudar seu filho. E fiz uma mudança no tratamento, fiz um procedimento, que é uma coleta de líquor, fiz um procedimento nessa criança. E no dia seguinte,
melhorou um pouco, melhorou. Como é uma avaliação, né, a gente vai, reavalia e depois, caso precise, eles chamam novamente, né? E eu avaliei e segui minha vida, né? Foi embora. Segui minha vida e toquei o barco. Bom, enfim, passado aí uns 30 dias, né, eu perdi contato, não atendi mais essa criança. Eu virei para minha esposa, era um domingo, ela, vamos na igreja? A gente ia, estava indo numa igreja, eu falei, vamos, mas olha, a gente está atrasado, não vamos conseguir assistir o culto. Ela falou, olha, vamos naquela antiga que a gente ia há 10 anos atrás. Eu falei, olha, realmente, o culto lá começa mais tarde, vamos. Eu fui. Fui e voltei àquela igreja, acho que 10 anos depois, eu pisei lá novamente. Durante o culto, e o culto foi um culto em homenagem, né? Eu não sabia, né? Era visitante, fui, sentei, não estava entendendo o que estava acontecendo. E o culto era em homenagem a essa criança, que teve a cura completa, e nisso a mãe foi no altar, né? E no púlpito e contou a história, né? Com toda a delicadeza e não citou nomes, né? Mas ela contou olhando para mim. Então ela me viu ali, ela falou, olha, foi Deus, né? Eu não tenho dúvida disso. E a mãe moveu a igreja inteira e várias igrejas de Cuiabá se mobilizaram em oração para cuidar dessa criança. Essa mãe, no púlpito, ela começou a contar a história dela, que ela moveu várias igrejas em oração, pedindo oração para o filho dela, para que Deus curasse e enviasse alguém para ajudar, né? E nisso eu ouvindo, né, isso me quebrou, né? Porque você saber que você foi usado por Deus para fazer o bem para uma pessoa, isso não tem preço, né? Por isso muitas vezes o paciente fala, doutor, Deus vai me curar. Eu falei, não, mas se você veio aqui é porque Deus está mandando você vir consultar também, né? E usar o remédio que eu estou te passando, né? Mas enfim, saber que você foi usado por Deus é uma coisa fenomenal. E naquela ocasião, eu estava passando por um momento em que a igreja, eu estava bem afastado da igreja, né? E aquilo me fez voltar para a igreja novamente e seguir os passos, né, do Senhor. E é muito complicado, né, na medicina, né, você ter a religião ali do lado, né? Ainda mais eu na neurologia, que várias patologias têm muito do psicológico envolvido, né? E ali você vê muitas vezes que tem coisas espirituais atuando, mas você como médico, né? Às vezes você tem que dar uma palavra médica, né? O paciente está ali para isso, né? Mas no fundo, às vezes eu quietinho ali, dou uma orada. E aí eu converso, dou conselhos e tento dividir as coisas. E essa história foi fantástica, né? A criança, no final, fez uma oração. E imagina um garotinho de 5 anos fazendo uma oração, um agradecimento ao médico, a Deus. E aquilo me quebrou. Não sabia que você estava lá. Não, eu me emocionei assim, que eu não conseguia parar de chorar. E foi incrível, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. A gente não consegue dissociar aquilo que a gente crê daquilo que a gente da sua profissão, né? Eu costumo sempre pensar que a nossa profissão ela tem que ser bem pensada porque ela também vai agir com um propósito que nós temos de vida, né? É verdade. Essa história é muito linda, eu achei sensacional. E ela é rica em detalhes que falam assim, poxa, não tem como ele estar inventando, assim, tipo, passar um hiato de tempo, assim, e você procurar a igreja do nada, assim, não era a igreja que eu estava frequentando mais, e receber aquela bênção ali, nossa, foi muito incrível. O relato do menino, né, ali. Foi muito fantástico, assim, e eu tenho muito orgulho, assim,
uma maior felicidade de contar essa história para você. A gente fica muito agradecido de ouvir uma história muito linda dessa, né? Em tempos tão difíceis que as pessoas prezam muito por aquilo que dá audiência e, infelizmente, a audiência hoje não são de coisas tão bonitas quanto essas, então isso é maravilhoso. Gente, eu espero que você tenha gostado, realmente, assim como eu gostei muito, né? Eu já quero aqui de antemão agradecer pela belíssima oportunidade num canal tão singelo e simples como esse, mas eu espero que essa mensagem alcance você, esse bate-papo possa alcançar jovens que desejam trilhar esse caminho e saber que tem todas essas histórias maravilhosas. E para encerrar, eu gostaria que o senhor pudesse dar um último conselho para quem, assim, ó, eu decidi é medicina. Qual é o conselho do Dr. Vladimir Correia para esses jovens que estão aí querendo trilhar esse caminho dessa profissão maravilhosa? O canal é todo seu. Olha, meu conselho é o seguinte: se você está fazendo medicina por dinheiro, esquece, que você vai se dar mal. Medicina é sacrifício, medicina é muitas e muitas horas de estudo, noites em claro, abdicação de amigos, muitas vezes namorada, para se dedicar ao seu objetivo final, que é ser um bom médico. E se for fazer medicina, você tem que dar o máximo, você tem que ser o melhor. Não adianta você fazer, porque papai quer que eu faça, ou vou fazer meia boca, porque um médico mal formado, ele tem muitos problemas, né? Acaba trazendo muito prejuízo para a sociedade. Então, se for fazer medicina, se dedique ao máximo. Tem que ter o dom, você tem que gostar disso, porque não é brincadeira não, tá? Mas quem tem o dom, quem quer fazer, quem tem a vocação, é uma profissão maravilhosa e que ainda hoje traz essa carga, né, de status, né, financeiro também, né, um retorno financeiro é legal, mas desde que você seja um especialista, né, porque hoje a medicina está se tornando cada vez mais muito especializada, né. Então, por exemplo, eu quando vim para Cuiabá, eu falei, não, eu vou fazer neurologia porque tem poucos neurologistas em Cuiabá. Aí depois que eu formei em neurologia, eu falei, não, eu vou fazer uma subespecialidade da neurologia, que eu fui fazer eletrofisiologia clínica. Aí fiquei 1 ano fazendo eletrofisiologia clínica e medicina do sono, que é uma área específica da neurologia, que cuida de epilepsia, doenças do sono, né? Aí depois que eu terminei eletrofisiologia, eu falei, não, eu vou fazer um mestrado. Aí eu falei, não, peraí, eu acho que eu estou exagerando demais, depois eu faço esse mestrado. Ou seja, não acaba nunca. Não acaba nunca, e até hoje eu estudo, eu preciso estudar todo dia para conseguir tocar minha vida e fazer a neurologia da melhor maneira possível. Beleza. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. Novamente quero agradecer por essa oportunidade, pela história, pelos conselhos, é muito legal. Galera, e nunca se esqueça, seja realmente o protagonista da sua história. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.